este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Como a música faz bem pra gente, né? Quando se desfaz, dói no coração. O que você ouve de música? Eu ouço toda a música, Gabriel. Eu gosto de clássicos, né, evidente, mas eu gosto muito do MPB, eu gosto dos Beatles. Os cantores antigos, né? Também, né? Sim. É tão bonito ver. Cada música tinha uma história, né? Sim, e eram mais melódicas, né? Eu não gosto muito dessa música de percussão moderna, dos casamentos, né? Então, já não... Quase sempre querem me homenagear com uma mesa bem pertinho do som, e aí eu já não ouço, e aí acaba a festa. Vamos falar um pouquinho aqui, aproveitando um pouco a sua vida e aquilo que a gente falou, né, de tentar ajudar as pessoas a, mesmo quem está na carreira jurídica ou em outras carreiras, a refletir um pouco sobre as escolhas da vida. Esse é um outro livro do desembargador Zé Renato Nalini, Ética para um Judiciário Transformador. Está na moda falar de ética, né? Todo mundo fala de ética, tem que ser ético. O que é ética? A ética é a ciência moral do comportamento do homem em sociedade, não é? Então, é uma palavra, como você diz, Gabriel, que está muito presente no discurso, né? Então, todos falam de ética, principalmente os que não têm ética, não é verdade? Todo discurso tem ética. Agora, a ética no Brasil, eu acho que deve começar com aquela boa educação de berço, né? Com a polidez, com as palavrinhas mágicas, muito obrigado, por favor, perdão, com licença, né? Hoje é tão ruim você entrar num elevador com as pessoas que não se cumprimentam, ocupam aquele cubículo, aquele espaço reduzido, quase se encostando fisicamente, cada uma pensando em si. Saem se esbarrando, se atropelando, né? Então, quando tem, às vezes, um funcionário do elevador, quem entra não fala nem bom dia, boa tarde, obrigado. É como se aquela pessoa fizesse parte da paisagem. São invisíveis, né? São como invisíveis, você dizia, né? As pessoas invisíveis, né? Então, nós temos de começar sempre assim, com essas regras de polidez, que aparentemente significam pouco. Mas a pessoa que é mal educada, que não tem educação de berço, ela é a primeira que também não vai achar esquisito, estranho, infringir uma norma disciplinar. Depois ela vai avançar e vai vulnerar uma norma administrativa. Quando ela vê, ela está praticando contravenção e ela, sabe, se nós transigirmos com o mínimo, nós aos poucos estaremos também admitindo incursões mais sérias, né? E o convívio, ele depende desse suportai-vos uns aos outros, que é talvez mais fácil do que amai-vos uns aos outros, né? Então, nós precisamos estimular isso. Agora, para os profissionais, a ética já é um código estabelecido, com sanções, com consequências. Se você não cumprir a normatividade ética, você vai, por isso, claro, você vai responder. Então, o juiz hoje tem um código de ética editado pelo Conselho Nacional de Justiça, o advogado tem um estatuto de ética e disciplina, que é bem antigo, o médico tem código de ética. Aos poucos, todas as carreiras vão tendo uma codificação ética. Há quem diga que codificar não é saudável porque você delimita, então aquilo que não está previsto no código poderia ser tolerado. Eu acho que não, é sempre um parâmetro, né? Mas que ética deve ser vivenciada em lugar de ser objeto falada de retórica, isso nós sabemos, né? Agora, sabe que é importante essa colocação? Porque, assim, é claro, a gente tem que cobrar a ética dos políticos, tem que cobrar a ética do judiciário, tem que cobrar a ética do médico, tem que cobrar... Mas a gente tem que refletir sobre a ética do cidadão cotidiano. Isso que você diz do berço, né? Do início do processo educacional, que é respeitar o outro.
essa regra de ouro, que é não faça o outro que você não gostaria que fizesse com você. Sim. Então, se você gostaria de ser respeitado, relação entre namorados, relação entre pessoas que trabalham no mesmo espaço, você gostaria de ser humilhado, então não humilhe o outro que está com você também. Você gostaria que mentissem para você, então não minta para o outro também, porque senão cai nisso, fica um sofisma, né? Fica um discurso, eu falo de ética e tal, e na prática eu sou completamente diferente, né? A coerência é talvez um atributo muito negligenciado, não é? Nós temos todos um discurso edificante, todos nós queremos aparentar sermos bons, sermos honestos, sermos éticos. E será que nós somos efetivamente? Então, o exame de consciência, aquela coisa que nós fazíamos, né? Exame de consciência, né? Pensar naquilo que você fez, avaliar as consequências, mensurar a sua atitude com a sua fala, né? Então, trazer a proximidade entre discurso e praxis, e entre aquilo que você fala e aquilo que você pratica é essencial para todas as pessoas, né? E começa em casa, né? Começa em casa. Quando você fala do seu pai que te levava nos lugares, a sua mãe, se a gente não tem esse diálogo dentro de casa, eu tenho cada vez mais me preocupado com essa geração tecnológica. E a tecnologia, ela nos traz muitas coisas boas, inclusive para a justiça, para a integridade, para a área pública, né, para a transparência. Agora, por outro lado, a gente percebe jovens que passam tardes e noites trancados dentro do quarto, que preferem ter uma relação virtual do que uma relação real. Isso é um problema, né? Os gregos tinham uma lição que deve ser objeto de uma reflexão atenta. Nada em excesso, né? Nada em excesso. Então, o excesso de tecnologia é nefasto, né? O excesso de direito para o profissional das áreas forenses é também pernicioso, né? Nós não podemos perder o bom senso, né, Gabriel? É por isso que, quando eu falo judiciário transformador, eu estou enfrentando um tema muito sério, que é aquilo que falam que o juiz hoje é ativista, não é? Num sentido pejorativo. O que é o ativismo? O ativismo seria ir além das expectativas, seria deixar a inércia, que é um princípio válido para a magistratura. O juiz não cria nada, o juiz não inicia nada, o juiz ele só recebe as postulações, ele é provocado. Então, quando provocado, ele tem de responder. Acontece que nós estamos vivendo uma sociedade com certas anomalias, não é? O parlamento não está conseguindo identificar, ou pelo menos enfrentar as grandes questões. E com isso ele prefere que o judiciário as enfrente, né? Então, o judiciário, quando é chamado de ativista, é porque ele vai falar sobre temas difíceis, polêmicos, mas alguém o provocou para falar. Então, ele entra nas políticas públicas, ele, de certa maneira, quase que administra no lugar do prefeito, do governador, não é? Mas ele não pode perder de vista que a sua intervenção deve ser uma intervenção à luz da Constituição, do direito. E eu falo aí nesse livrinho que os juízes, eles já são técnicos especialistas por excelência, porque você trabalhando com o processo todos os dias, você se torna um expert, não é? Um especialista no direito, queira ou não. O que falta para o juiz são outras qualidades. Então, eu falo aí de liderança, ele precisa ser um chefe afável, que conquiste a confiança do pessoal que trabalha com ele. Ele sozinho não consegue fazer nada. Porque cada funcionário da justiça é tão essencial É uma peça importantíssima. O juiz sozinho não faz nada. Então, o juiz precisa ser alguém acessível, um bom comunicador, um bom líder, precisa ser humanista, não é? Precisa ter criatividade, precisa saber trabalhar com a diferença, com as carências, porque nós estamos num universo de carências, de deficiências, não é? De problemas estruturais. Não é? Se a justiça tivesse tudo à sua disposição, ela talvez
pudesse responder a tempo certo às demandas. Mas ela vive de insuficiências, né? E se o juiz não for alguém criativo, alguém que tenha um espírito de empreendedorismo para enfrentar essa situação, ele não vai ser um solucionador de conflitos, ele será mais um problema. E aí é terrível, um juiz que em lugar de resolver problemas é mais um problema, não é verdade? Essa reflexão é importante porque o juiz ele trabalha com sentimentos humanos, com dramas humanos, com problemas humanos. Ele trabalha com a tragédia. Ele precisa ler, né? Ele precisa ler romances, ele precisa ir ao cinema, precisa ler, porque ele precisa entender de gente. Precisa se divertir, precisa cantar, precisa namorar. Precisa cantar, né? Namorar. Então, por isso é que o coral já estava nos meus projetos, já havia conversado aí. Eu tenho uma equipe de juízes assessores excelentes, são todos seres humanos maravilhosos, é muito gostoso conviver com eles, não são técnicos apenas, mas são seres humanos, são meus amigos. Então nós já temos conversado tudo isso, uma série de iniciativas para fazer com que esta imensa equipe de quase 50 mil servidores se compenetre de que é possível fazer outra vez o convívio de uma verdadeira família, daquilo que já foi chamado um dia família forense. Aliás, no interior, era muito comum que eles falavam família florense. Lá em Monte Azul eu ouvi muitas vezes, família florense. Mas é forense. E essa coisa da família forense e do dia a dia, a gente estava falando de tristeza e de felicidade iluminados aí pela canção, mas a felicidade, ela não está no extraordinário da vida, né? Ela está no ordinário, está no dia a dia. Então, todo dia você sai para trabalhar. Aí vem o desafio do juiz, do desembargador, do funcionário, de transformar o seu local de trabalho num local saudável. Sim. Porque senão ele vai trabalhar com raiva, ele adoece por causa disso. É onde você passa a maior parte do seu dia, não é? Então, tem que ser um ambiente onde você entre com prazer, não é? E nem sinta o tempo passar. Então, é difícil? Mas não é impossível. E o tempo passa rápido. A gente vai terminar esse bloco com vocês cantando e volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo gostoso aqui com o nosso presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Agora eu vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou